direito autoral. Um assunto muito vasto, porque a gente está falando aí em relação à música, à artes, à literatura. E para explicar um pouco mais o que a lei diz sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito autoral, Eduardo Licurgo Leite. Obrigada por sua presença aqui no programa Saiba Mais. Vamos começar com a pergunta tradicional: o que é realmente direito autoral, quando ele cabe? Bom, direito autoral é o direito que o criador, né, via de regra, da obra intelectual, ou seja, de qualquer obra que eu produzo intelectualmente, tem sobre essa obra, e o direito de terceiros. Na verdade, o termo direito autoral, ele abarca um conjunto de direitos que não é só desse criador. Em outros países de língua portuguesa se usa a expressão direito de autor. Aqui nós combinamos o direito autoral. Eles não são iguais. O direito de autor combina, o direito autoral combina o direito de autor mais os direitos conexos. Nos países, como eu estava falando, de língua portuguesa, você tem duas denominações, direito de autor e direitos conexos. Conexos são direitos que são paralelos aos direitos autorais, mas que não advêm diretamente da criação. Você tem uma criação acessória ou secundária. Por exemplo, um editor. Eu entrego um livro para um editor. Eu sou o criador daquela obra, seja literária, enfim, ou fotográfico, um livro de fotografias. Mas o que acontece? Esse editor, ele vai formatar, ele vai diagramar, ele vai criar uma capa e ele vai colocar aquilo junto. Então, ele tem um direito paralelo. O produtor fonográfico, ao selecionar músicas para um CD e por aí vai. Então, o direito autoral é esse conjunto de direitos que regula a relação entre o criador e a sua criação. Falando em relação ao criador e a sua criação, é muito amplo isso. Em qual aspecto realmente ele cabe? É sempre no âmbito artístico ou não? Não, a lei definiu como criação qualquer obra literária, artística ou científica. Então, é um amplo leque de opções que se tem aí. Não é só nas artes, nas ciências ou na literatura. É bem amplo. Qualquer tipo de criação intelectual que seja original, então ela não pode ter sido copiada de alguma coisa anterior, copiada na sua forma de expressão, né, tem proteção. Então, óbvio que existem algumas coisas que são modificadas, mas essa modificação também tem proteção. Na verdade, quando a gente fala em nova criação, a gente está falando em nova forma de expressão. Eu posso ter um livro de direito autoral tratando do tema e de vários subtemas dentro desse livro, e eu posso ter um outro autor que trate do mesmo tema, dos mesmos subtemas, só que com palavras diferentes. Essas palavras diferentes, o uso de palavras diferentes é o que forma a forma de expressão. As ideias podem ser as mesmas, mas a forma pela qual eu expresso as minhas ideias é que são distintas. E como registrar a obra? Bom, o registro não é obrigatório. Eu não tenho direitos autorais a partir de um registro. O direito autoral nasce com a criação. Tá? Então, eu criei automaticamente, eu já entro no exercício desse meu conjunto de direitos. Então, não precisa estar registrado. Não precisa estar registrado. O registro é uma faculdade que se tem para o autor e que tem um caráter de proteção, tá? De facilitação da proteção, ou de prova para que, se algum dia aquele direito vier a ser violado, esse autor possa provar que ele é o titular do direito ou que ele é o detentor daquele direito. Então, o registro segue os parâmetros legais que estão postos na lei nos seus devidos órgãos. Via de regra, você tem a escola, a Fundação Biblioteca Nacional, com o escritório de direitos autorais, que registra a maior parte das obras. Mas para obras de artes plásticas você tem a Escola de Belas Artes. Para obras audiovisuais, hoje você tem a Ancine. Então, é um leque bem grande. Dependendo da natureza da obra, você vai procurar um determinado órgão. O senhor tocou num ponto interessante, a questão de provar a autoria da obra, independente de seja artística, literária, enfim. A pessoa não registrou, viu que está sendo usado de forma errada ali, como que prova, como que entra com processo na justiça, como reivindicar esses direitos?
os meios de prova seriam os meios de prova em direitos admitidos, o que é uma outra expressão extremamente ampla, né? Mas eu poderia provar por N formas diferentes. Eu costumo brincar e dizia nas minhas aulas o seguinte: bom, se eu não quero fazer o registro, eu tenho um livro que eu estou começando a escrever, ele não está pronto, e eu quero proteger aquilo que eu já escrevi. Talvez eu possa ir à Biblioteca Nacional e fazer, olha, eu quero registrar esse esboço de livro. E aí depois vou fazendo esses registros subsequentes até ter o livro final. Mas talvez isso seja excessivo, né? Então, o que eu posso fazer? Vou dar uma ideia aqui que parece ser meio translocada, mas ela pode servir. Eu pego e imprimo as páginas do que eu já escrevi, lacro no envelope, posto no correio para mim mesmo. Recebo essa carta, aquele envelope, e não o abro. Mantenho ele guardado. Eu vou ter ali um carimbo de uma empresa respeitada, com um conteúdo dentro, dizendo, olha, naquela data, aquele conteúdo passou pelos Correios e veio para mim. Bom, então, se eu me indico como autor, há uma presunção ali. Uma outra forma que eu poderia fazer, e essa talvez seja um pouco até mais simples do que essa coisa dos Correios. Interessante essa questão do Correio, porque realmente fica registrado aquela data. Mas você tem ali a questão dos Correios. Eu teria que ir até os Correios, mandar a carta, esperar ela chegar e tudo mais. Se eu quisesse alguma coisa mais imediata, eu poderia escrever esse texto, assinar esse texto, enfim, rubricar, tirar uma cópia, ir num cartório e pedir que o tabelião autenticasse a cópia com o original. E indicaria, eu sou o autor no texto. A lei prevê que aquele que se indica como autor tem essa presunção de autoria. Então, se eu apresentei para o tabelião um texto e disse, olha, eu quero que você arquive esse documento, ou eu quero que você autentique essa cópia, eu vou ter também um carimbo marcando ali a data em que aquilo foi apresentado. E aí a presunção de quem seja o autor, porque ele está indicado no papel. Então, como eu disse, as possibilidades são inúmeras. Eu posso chegar e mostrar uma fita cassete que eu tenha gravado no passado. Quem é que hoje grava alguma coisa em fita cassete? É a música que eu compus e gravei num gravadorzinho daqueles com a velha fita cassete que você girava e rebobinava numa caneta Bic, né, que são coisas pré-históricas hoje. Então, eu poderia dizer, olha, essa fita cassete é uma prova, é uma evidência. Né? Quando é que ela foi gravada? Olha, está aqui, tem um marco temporal, ou tem um fato que está associado a ele, eventualmente, se nessa gravação tem uma notícia jornalística que é captada ao fundo, enfim, são inúmeras as formas. Eu talvez, para cada caso, a gente tenha que pensar em uma forma diferente. Tá certo, agora o programa Saiba Mais vai para o intervalo, agora daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo e continue acompanhando a gente aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é direito autoral. E quem está esclarecendo as dúvidas sobre esse assunto para a gente é o advogado especialista em direito autoral, Eduardo Licurgo Leite. Continuando nossa entrevista falando sobre direito autoral, quem faz a fiscalização dessas obras? Em tese, é o próprio autor ou titular dos direitos autorais. Porque muitas vezes o autor ele não detém os direitos autorais, ele cede para um terceiro, né? Isso em vida. Por isso eu digo, a princípio, o autor. Mas se ele tiver cedido, o terceiro para quem ele cedeu os direitos. E se ele tiver falecido, os herdeiros ou esse terceiro, né? A princípio, essa é uma regra geral. Eu tenho uma exceção a essa regra que ocorre quando eu estou tratando de execução pública de obras musicais, litros musicais ou fonogramas. E aí, o controle dessa exibição ou execução pública, ele se dá através de um órgão de gestão coletiva.
gestão coletiva, eu centralizo toda a arrecadação e a distribuição dos direitos autorais nesse órgão. Esse órgão, na verdade, é uma entidade, e essa entidade é o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais relativos à execução pública. Tá? Então, é ele quem, para a execução pública, fiscaliza. Todas as outras formas de utilização ou exploração das obras devem ser fiscalizadas pelos seus próprios titulares. E a expressão cair em domínio público, o que realmente significa isso? Bom, cair em domínio público, na verdade, é uma expressão que contém um significado de perda do prazo de proteção, perda ou término do prazo de proteção. As obras intelectuais, elas normalmente estão protegidas por um prazo, que hoje é de 70 anos, via de regra. Só que esse prazo, ele tem um marco inicial, né, para ser contado, não da proteção. A regra geral é a vida do autor mais 70 anos. Então, a partir do momento em que o autor falece, do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano do falecimento do autor, eu inicio esse prazo de 70 anos. Quando esse prazo termina, a gente diz, essa obra caiu em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode explorar essa obra sem precisar pedir autorização para o autor ou pagar direitos autorais. Ela passa a ser da sociedade. A questão da exploração, da fruição dessa obra, ela passa para a sociedade como um todo, que se vê autorizada a explorar a obra da forma como bem entender. Então, se alguém quer publicar um livro cujo autor faleceu, vamos dizer, na década de 20, ele pode publicar esse livro. O conteúdo do livro. Obviamente, eu tenho que olhar para os direitos conexos. Uhum. Eu não posso usar a mesma capa de um editor que acabou de fazer o livro para concorrer com ele. Uhum. Né? Porque ali tem, na capa, tem desenhos, tem direitos autorais também sobre terceiros que não são propriamente do escritor do livro. Mas o conteúdo eu posso reproduzir. Né? E aí eu tenho que ver as peculiaridades. Por exemplo, programas de computador, o prazo não é de 70 anos para os programas de computador. O prazo é de 50 anos porque tem uma previsão específica na lei de software. Tá? E o prazo não é contado da morte do criador, mas sim da sua criação. E aí eu acho que o prazo de 50 anos para um programa de computador é mais do que suficiente. Hoje eu olho para trás e raciocino quais foram os programas de computador criados há 50 anos atrás. Então, provavelmente eu vou dar de cara com um Pong, que era um joguinho do Atari. Que era uma bola com mas traço. Acho que tudo mudou muito rápido. Né? Então, para o programa de computador, esse prazo é suficiente. Para outras obras, nem sempre. Né? E a gente aí tem que analisar. A obra foi feita em coautoria, eu tenho mais de um autor. Se eu tiver mais de um autor, o prazo não é o contado da morte do autor, mas sim da morte dos dois autores, ou do último dos autores. O último autor vivo, eu conto esse prazo. Então, são 5 ou 6 autores numa música, e agora, né, imagina uma marchinha de carnaval, que tem 4, 5, 6 autores para essa música. Eu tenho que esperar o último falecer para começar a contar o prazo. A proteção já existe, mas começar a marcar o prazo para o término dessa proteção autoral. Então, a gente diz isso. Quando termina esse prazo, a obra cai em domínio público. Ou então, quando o autor falece sem deixar ou herdeiros ou sucessores. Então, aí também entra em domínio público, não tem quem venha exercer os direitos autorais sobre essa obra. Em relação aos lucros, né, da exibição dessa obra, desse direito autoral, quem realmente ali, em vida, o próprio autor, e depois da morte do autor? Seriam os herdeiros ou sucessores. Nesse caso, sucessores poderia ser também até para quem eu sei, por exemplo, eu como autor cedi para uma gravadora, por exemplo. Sim, poderia ser um sucessor, um cessionário, né? Poderia ser. Eu acho que a ideia é de você dar ao autor o direito pleno sobre a sua obra. E ele faz o que ele achar que deve. Se em vida ele receber um valor para ceder aqueles direitos, então esse cessionário vai ter aqueles direitos. O problema é que novas formas de exploração da obra
não estão abarcadas dentro da cessão. Então, se eu cedo para você um direito autoral hoje, que eu tenha sobre um livro que eu tenho escrito, e digo, olha, está aqui o meu livro, você pode imprimir, enfim, explorar. Essa cessão só vale para aquela modalidade, ou para as modalidades existentes à época em que a cessão foi feita. Se daqui a 10 anos alguém vier inventar uma forma de exploração em mídia tridimensional, isso não está dentro da cessão. Eu teria que recontratá-la. Então, eventualmente, esse autor pode falecer e parte dos direitos autorais estar nas mãos de um cessionário e parte nas mãos dos seus herdeiros. Então, tem que se analisar a época em que a cessão foi feita e como ela se deu. Agora nós vamos para mais um intervalo e a gente volta em instantes. O programa Saiba Mais está de volta. O tema de hoje é direito autoral. E quem está esclarecendo as dúvidas sobre o assunto para a gente é o advogado especialista em direito autoral, Eduardo Licurgo Leite. Continuando nossa entrevista, vamos falar sobre o ECAD, a taxa do ECAD, que é um terror para muita gente, que muita gente não quer pagar essa taxa, né? Às vezes uma loja usa músicas, academias, enfim, inúmeros estabelecimentos comerciais. Como é que essa taxa é fixada? O ECAD é um ente privado, então ele tem a competência para fixar os valores. Tá? E ele tem os seus critérios de arrecadação, que são dos mais variados possíveis. Você pode ter faturamento, você pode ter bilheteria, você pode ter área quadrada, metro quadrado, você pode ter ocupação, você pode ter, inclusive, o quantitativo de músicas que são utilizadas ou o seu faturamento. Depende de como você se enquadre dentro dos critérios do próprio ECAD. Então, eu diria assim, quem fixa esses valores é o ECAD. E quem fiscaliza também é o ECAD? Quem fiscaliza é o ECAD, só que o ECAD é fiscalizado pelas associações. O ECAD é uma associação de associações. Então, ele é um ente privado, onde você tem por trás dele associações de compositores, de músicos, de titulares de direitos autorais, enfim, que o compõem e que o fiscalizam. E no descumprimento dessas regras, como é que fica essa situação? Bom, a lei diz que toda vez que você utiliza uma obra sem autorização do seu autor, você incorre numa, via de regra, numa infração a direitos autorais. Óbvio, a lei tem lá algumas exceções a essa história de que o autor tem que autorizar a todo e qualquer uso. Essas exceções estão previstas na lei, estão lá postas. Quando você executa uma obra publicamente, você incorre numa das violações a direitos autorais. Você não recolhe os valores por ECAD, então você fez uma execução pública sem autorização, e aí a lei sanciona em até 20 vezes o valor que seria cobrado pelo ECAD. Essa é a pena a ser imposta. Falar um pouquinho agora sobre o ambiente virtual, que gera tanta polêmica na internet. Como é que fica a situação da exposição dessas obras? Eu vejo a internet como só um meio tecnológico, que é óbvio, facilitador de muitas coisas. Mas a internet, ela nada mais é do que uma mudança de ambiente que preserva onde os direitos são preservados na sua concepção. Então, se eu exponho a obra, ou se eu utilizo a obra de alguém na internet, eu violo direitos autorais tanto quanto eu faria um livro. Imagine que eu pego um texto e coloco esse texto na internet sem autorização do autor. Ora, traçando um paralelo, é como se eu imprimisse 1000 cópias desse texto, ou muito mais do que isso, e distribuísse sem autorização dele. Então, a violação é a mesma, né? A única diferença é que eu tenho uma falta de limites na internet, falta de limites não só aos usuários, mas eu não vejo a limitação que eu tenho a limitação física. Então, se eu coloquei uma obra na internet sem autorização do autor, eu vou dizer, essa obra foi reproduzida, sabe-se lá quantas mil vezes, ou milhões de vezes. E aí, cada acesso na página implica uma reprodução. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um apenamento pelo máximo que a lei estabelece. Esse é que deve ser feito. Então, imagine que alguém
publicou um texto de outra pessoa na internet ou reproduziu livros. Eu já vi sites que têm livros reproduzidos, assim, baixa aqui o livro gratuito do fulaninho. E isso é uma violação a direito autoral. O fulano não deu autorização para aquilo, nem o editor dele. Então, você vai aplicar a pena máxima da lei, que são 3.000 vezes o valor de um original. Em relação à criação de uma pessoa que expõe suas ideias ou seu trabalho na internet, por exemplo, um blog, também é protegida pela lei de direito autoral? Também é protegido, porque eu protejo a criação, a obra, seja ela em que meio estiver. E o meio digital é um meio válido. Na verdade, o que a internet faz é dar divulgação, né? Permitir que os usuários, mundo afora, ou na nuvem, ou no ciberespaço, possam ter acesso a essa obra imediatamente após ter sido posta ali. Mas ela continua sendo uma obra intelectual e continua sendo protegida pelos direitos autorais. Os mesmos princípios que eu aplico às outras obras, seja um livro, uma música, seja lá o que for, eu aplico na internet, porque, na essência, a obra literária, ela é obra literária, seja ela em papel ou na tela do meu computador. A obra fotográfica é uma obra fotográfica no papel ou na tela do computador. A obra audiovisual é a mesma coisa. Então, a música é a mesma coisa, ela não deixou de ser música, né? Então, esses direitos são garantidos, né? Talvez o que facilite, ou que aí eu volto àquela questão que você me fez, de como provar. Na internet, se eu tenho uma página da internet, eu vou lá e faço uma ata notarial. Peço para o tabelião, entra nessa página e relata o que você está vendo. Entra na minha página, relata o que você está vendo. Eu tenho a prova do que eu criei. Se alguém viola o meu direito de autor na internet, uma das formas que eu tenho para provar é a ata notarial ou simplesmente imprimir, fazer um print screen daquela página. Eu também posso proteger a minha página com print screen ou pela simples impressão daquela página que vem na base do computador quando foi impresso e tudo mais. Então, na verdade, o direito à obra intelectual, na sua essência, ela permanece a mesma na internet. Eu tenho só uma facilidade maior. Em relação a veículos de comunicação, que isso também gera muita polêmica, né? Produz ali, principalmente em questão jornalística. Os veículos, independente da sua mídia, impresso, rádio, TV, internet, produz determinado conteúdo e aquilo é reproduzido por terceiros. Como é que fica essa situação? Depende da forma como isso é reproduzido, né? Então, o veículo de comunicação, normalmente essas obras são obras coletivas, então elas são organizadas pelo veículo de comunicação, mas elas têm diferentes colaboradores, né? Então, a gente diz que os direitos autorais aí são atribuídos ao veículo de comunicação. Quando ele coloca na internet e há uma reprodução, eu preciso saber como é que é essa reprodução. Eu preciso analisar essa reprodução. Por quê? Porque a lei permite que matérias jornalísticas sejam reproduzidas desde que citada a fonte. Então, eu teria que, por exemplo, citar uma fonte, né? Então, eu fico imaginando uma empresa que tenha um veículo de comunicação que tenha direitos sobre um determinado campeonato de futebol. Houve um jogo ou a Copa do Mundo. Imagine que alguém tenha ali direitos exclusivos para transmitir. Mas isso é uma notícia. Então, o jogo foi ontem, aquela empresa de comunicação transmitiu as imagens, e no dia seguinte os outros veículos querem mostrar pequenos trechos ou imagens daquele evento, ou dos seus momentos mais importantes. É necessário que eles coloquem a imagem como tal, citando a fonte. Aí basta que você ponha um indicativo da fonte originária. Muito obrigada por sua participação aqui no programa Saiba Mais. A conversa sobre direito autoral foi com o especialista em direito autoral, Dr. Eduardo Licurgo Leite. Muito obrigada por sua presença. Obrigado. O programa Saiba Mais fica por aqui e continue acompanhando a programação da TV Justiça.